Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o grupo farmacêutico suíço Roche revelou que os resultados de testes clínicos para um coquetel experimental anti-Covid foram promissores. O laboratório americano Regeneron colabora no desenvolvimento do tratamento para os pacientes não hospitalizados. A luta contra a Covid-19 pode ganhar o reforço de um coquetel. Um coquetel experimental anti-Covid de tratamentos que combinam os medicamentos Casirivimab e Indevimab para os pacientes não hospitalizados teve resultados promissores em testes clínicos. Os dados de um estudo de fase 3 mostraram uma redução de 70% nas hospitalizações ou mortes em pacientes com a doença que não tiveram que ser internados em um centro médico. Também houve uma redução da duração dos sintomas de 14 para 10 dias. A série de testes se concentrou nos pacientes de alto risco. Em um comunicado, o laboratório afirmou que o tratamento experimental é a única combinação de anticorpos monoclonais que mantém sua força contra as grandes novas variantes que estão emergindo. Até o momento, quase 25 mil pessoas participaram nas diversas etapas dos estudos clínicos. E mudando de assunto, olha só, a especialista faz alerta sobre a importância da prevenção de doenças renais em pets. Acompanhe na reportagem. Cães e gatos têm uma série de doenças associadas aos rins, que podem causar cálculos e até insuficiência renal. Esse empresário alerta para a importância de manter a vacinação dos animais em dia e fazer exames periódicos. A importância da vacinação é na questão de prevenção de doenças, né? E a questão dos exames é a detecção de alguma doença na fase precoce, né? Que facilita bastante o tratamento. As doenças renais acometem principalmente pets idosos, período em que os cuidados precisam ser redobrados. A gente tem uma incidência bem grande de doença renal crônica e aguda também nos animais, principalmente quando o animal já é idoso, porque em decorrência do que ele viveu ao longo da vida, que vai lesionando o rim, quando ele chega lá na terceira idade é onde começa a apresentar os problemas. A médica veterinária Flávia revela o que favorece o desenvolvimento de doenças renais em cães e gatos. As principais causas são animais que ficam segurando muito a urina, como tem animais que moram em apartamento, às vezes seguram demais, não beber água o suficiente, alguns problemas infecciosos como a doença do carrapato, a leishmaniose também causam a lesão renal, piometra no caso das fêmeas também, que é uma infecção uterina, também pode gerar uma lesão renal, e problemas cardíacos são os principais que causam isso. Ela fala ainda o que os donos de animais podem fazer para ajudar na prevenção dessas doenças. O que a gente recomenda é sempre manter a hidratação deles em dia, observar se o animalzinho está bebendo água o suficiente, deixar ele à vontade para urinar, sempre ter à disposição um local para ele urinar e também fazer um check-up anual nele para ver como que está a função renal para a gente diagnosticar antes de causar os problemas principais da lesão renal. O trabalho de orientação faz parte das ações da campanha Março Amarelo, que é o mês de prevenção das doenças renais em pets. E vamos conferir agora a previsão do tempo para todo o país. Nesta quarta-feira, uma grande e forte massa de ar seco ainda vai predominar em várias áreas do país. Por isso, o tempo segue firme, com bastante calor e sem chuva, desde áreas do interior do Nordeste até o leste de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e em grande parte da região Sudeste, inclusive nas capitais Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro. Por causa do aumento da umidade, até pode chover entre a tarde e a
noite, mas de forma extremamente isolada em áreas do extremo sul de Minas e na faixa leste paulista, o que inclui a região metropolitana. As pancadas também devem se concentrar entre a tarde e a noite na maior parte da região sul, incluindo a região de Curitiba, mas na região de Porto Alegre não há condições para chuva. Por causa da infiltração marítima, o tempo permanece muito instável no leste catarinense e pode chover a qualquer hora na região de Florianópolis. Já entre as capitais Salvador e Natal, dia de sol entre algumas nuvens, apenas com chuva passageira. Por causa da aproximação da zona de convergência intertropical, os temporais devem acontecer entre a madrugada e o começo da manhã no estado do Ceará e entre as capitais Teresina, São Luís e Belém. As pancadas serão frequentes no decorrer do dia no estado do Amapá, em Roraima, e também sobre Manaus. Já nas demais áreas da região norte, dia de sol, com pancadas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Curitiba é de 18 graus e faz 19 graus pela manhã na região do Rio de Janeiro. Máxima prevista de 30 graus em Brasília, faz 33 graus em Vitória e 27 graus em Porto Alegre. E nos destaques internacionais, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reivindicou a vitória nas quartas eleições no país em menos de 2 anos. O desafio agora será formar uma maioria de 61 deputados no parlamento. Esta noite conseguimos um feito enorme. Fizemos do Likud o maior partido em Israel por uma grande margem. Para alcançar a maioria de 61 deputados no parlamento de 120 assentos e formar um governo, o premier espera alcançar uma aliança com a direita religiosa, mas também pela primeira vez com a extrema-direita. O principal rival, o centrista Yair Lapid, conta com um acordo com partidos de esquerda e centro, mas também com parte da direita decepcionada com Netanyahu. Para o primeiro-ministro, são importantes os 6 a 8 assentos que são atribuídos à direita radical de Naftali Bennett. Comecei a conversar com líderes de partidos e vamos esperar os resultados, mas faremos de tudo para criar um governo são em Israel. Analistas viam esta eleição como um referendo sobre Netanyahu, julgado por corrupção ao mesmo tempo em que empreende uma intensa e bem-sucedida campanha de vacinação contra a Covid-19. Os resultados completos da votação vão ser anunciados na sexta-feira. Depois serão celebradas as festas do Pessach, da Páscoa judaica, e mais adiante, o presidente Reuven Rivlin vai pedir aos novos deputados que elejam um candidato para reunir uma maioria no parlamento. E para encerrar, a NASA anunciou que se prepara para a primeira tentativa de voo de um dispositivo motorizado em outro planeta no início de abril. O helicóptero Ingenuity, semelhante a um grande drone, está dobrado e acoplado à parte inferior do rover Perseverance, que pousou em Marte no mês passado. Nossa melhor estimativa de quando o voo poderia acontecer não é antes de 8 de abril. Mas as coisas são fluidas, como disse. Somos guiados pelos eventos e experimentos, o que poderia mudar em alguns dias. Mas esse é o melhor palpite que temos agora, 8 de abril. Se o experimento for bem sucedido, será uma façanha, porque o ar marciano tem uma densidade equivalente a apenas 1% da atmosfera da Terra. Estamos agora no processo do rover nos levar a um local, que será o nosso aeródromo. Haverá uma longa sequência de 10 dias de desdobramentos cuidadosos e críticos. E então haverá a alocação do helicóptero na superfície e uma primeira exposição à luz solar, quando temos que carregar as baterias. Sem fazer mais parte do rover e conectados com segurança, estamos completamente por conta própria, autônomos, esperando para receber comandos. Espera-se que o primeiro voo seja simples. Após decolar verticalmente, o helicóptero vai voar a uma altitude de 3 metros, pairar ali por 30 segundos e fazer uma curva antes de pousar no solo novamente. O dispositivo vai receber instruções da Terra algumas horas antes, mas vai analisar sua posição em relação ao solo durante o próprio voo, tirando 30 fotos por segundo. O programa desse helicóptero custou à NASA cerca de 85 milhões de dólares. No futuro, esses dispositivos podem ser cruciais para a exploração de Marte, sendo capazes de ir onde os rovers não podem, como os desfiladeiros.
E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 11 da manhã. Obrigada pela companhia e até já.